Então, quantos conhecem a história de Abraão? Já leram toda a história de Abraão aí? Diga amém. Ó, tem uma galera que já leu. Se você não leu, né, tá no livro de Gênesis, a história de Abraão. E nos evangelhos também Abraão é citado, né, no Novo Testamento, em alguns momentos Abraão é citado, né, em alguns momentos no Novo Testamento, como por exemplo o pai da fé. Então Abraão é chamado de o pai da fé. Agora, ele viveu cerca de 2000 anos, né, antes de Jesus Cristo. Então foi alguém que viveu bem antes de Jesus. E ele foi o primeiro homem considerado a ter fé. Por isso ele foi chamado de pai da fé. Então, antes de Abraão, não se tem notícia de alguém que creu em algo que não existia, em uma promessa, né, algo que Deus prometeu, algo que dependia de algo sobrenatural para acontecer. Então, antes de Abraão, não se tem notícias de alguém que teve fé. Por isso ele é considerado o pai da fé. Eu quero ler um texto com vocês que está em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 12. 12. Gênesis 12. Vamos ler juntos? Eu acho que não é esse texto aí não. Ou eu anotei, acho que eu anotei errado aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu anotei errado. Vamos lá. Estou com a Bíblia aberta aqui. Perdão, é Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Isso, vamos lá. Então o Senhor disse a Abrão, você nota aqui que o nome é Abrão: saia da tua terra, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Coloca a versão Almeida, por favor. ARA. Acho que vocês têm ARA aí, Almeida atualizada. Tem como mudar aí a versão da Bíblia? Eu vou ler aqui meu celular, vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Vamos parar por aqui. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui
dessa história de Abraão. Primeiro, nesse momento da vida de Abrão, porque o nome dele ainda era Abrão, ele tinha 75 anos, né? Eu acredito que a grande maioria aqui tem menos de 75 anos. Quem tem menos de 75 anos aí, levanta a mão. Olha para essa pessoa que levantou a mão e fala: você ainda é um jovem. Fala assim para ele: você ainda é uma jovem. Amém? Por que eu falo isso, queridos? É natural que com o passar dos anos, alguns sonhos vão esfriando no coração, algumas promessas que você recebeu de Deus, elas vão esfriando no coração, porque vem o sentimento de: se não aconteceu até agora, acho que não vai acontecer mais. Se eu não consegui até agora, acho que não dá mais tempo, acho que eu não tenho mais idade para isso. Eu acho que não é mais a vontade de Deus para a minha vida. Normalmente as pessoas começam a colocar em dúvida as promessas de Deus, começam a colocar em dúvida o chamado de Deus, começam a colocar em dúvida muitas coisas que vieram desde a sua juventude. E Abrão já tinha 75 anos de idade. E apesar de ter 75 anos de idade, ele era alguém que ainda era muito ligado à sua família. Seu pai tinha acabado de morrer aqui nesse momento. O pai de Abraão era Terá e ele tinha acabado de morrer. Então Abraão estava meio perdido, sabe? E agora? Meu pai morreu, eu sempre vivi na aba do meu pai, eu sempre andei na direção que o meu pai ia, eu sempre estive no meio do meu povo, da minha família. E Deus chama Abrão nesse momento e fala: Abrão, eu tenho uma promessa, eu tenho algo para se cumprir na sua vida. E a primeira direção é: sai da tua terra, da tua parentela, sai do meio das pessoas da sua família, daqueles que você conhece, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, esse foi o contexto da história. Abraão já tinha 75 anos de idade. Tudo bem que a Bíblia, né, na história de alguns homens da Bíblia, viviam aí 100 e tantos anos e tal. A gente não tem como afirmar que isso era literal, enfim, mas o fato é que Abraão já estava velho, ele já estava avançado em idade, né? A própria Bíblia, quando a promessa se cumpre, fala que Abraão já estava velho, avançado em idade, ou seja, ele era considerado realmente alguém avançado em idade. Mas o fato é que ele recebeu uma promessa aos 75 anos de idade. 75 anos de idade, ele teve um encontro com Deus. Sabe o que isso significa? Não é tarde para você ter um encontro com Deus. Nunca é tarde para uma pessoa ter um encontro com Deus. Nunca é tarde para a gente resgatar as promessas, os sonhos. Nunca é tarde para a gente resgatar uma palavra que a gente recebeu de Deus, que você recebeu de Deus, seja na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, né? A grande maioria aqui ainda é bastante jovem. Então, não importa, não importa. O que importa é que quando Deus fala, queridos, Ele cumpre. Quantos podem dizer amém? Aquilo que Deus fala se cumpre. E você sabe por que o nome de Abraão foi mudado, né? Era Abrão e passou a se chamar Abraão. A questão dos nomes na Bíblia é algo muito interessante. Algumas pessoas na Bíblia tiveram seus nomes mudados. E no caso de Abrão, né? O nome dele era Abrão.
Deus mudou para Abraão. Quando a gente vai procurar a diferença entre um nome e outro, não tem uma grande diferença. Abrão significa pai exaltado. Pai exaltado. Pai tem mais uma palavra, não estou me lembrando aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, pai ilustre, pai ilustre, pai exaltado, pai ilustre. Olha que interessante, gente. Abrão, aos 75 anos, ele não tinha nenhum filho, e o nome dele era pai. O nome dele era pai. Eu sei que hoje é muito comum, né? Os jovens chamam todo mundo de pai, né? Meus filhos começam a falar com alguém, e aí pai? Aí eu olho, aí ele está falando com outra pessoa. Não sou eu, né? Eu acho que sou eu. Eu ouço meus filhos falarem, e aí pai? Aí eu olho, não, ele está falando com um irmão, está falando com um primo, está falando com o irmão da igreja, com um brother aí e tal. Então hoje é muito comum, né? Chamar os outros de pai. E aí pai? Mas não era o caso aqui, tá? Nessa época isso não era comum, não era comum. Imagina você chamar de pai alguém que não era pai naquela época. Imagina. Então todo mundo ia chamar Abraão, e aí pai? Porque o nome dele significava pai, pai exaltado, pai altíssimo, pai ilustre. Olha que coisa. Já parou para pensar? Ele não podia ter filho e a esposa dele não podia ter filhos. Nenhum dos dois podia ter filhos. Mas Deus permitiu que o nome dele fosse pai. Sabe o que isso revela, queridos? Deus te enxerga e te chama pela promessa que Ele tem na sua vida. Sabe por quê? Ele faz questão de te lembrar que se Ele fez uma promessa, ela vai se cumprir. Ele faz questão de cutucar você justamente naquilo que você acha que não vai acontecer. Então, já era para ele ser pai há muito tempo, mas ele não era. Imagina como ele vivia uma frustração. Ele, a esposa, e para onde ele ia as pessoas, e aí pai? E aí pai? E aí pai? E eu fico imaginando como é que era a cabeça dele. Eu não sou pai, por que meu nome é pai? Eu me chamo pai, mas eu não tenho filhos. Deus permitiu que o nome dele fosse pai, porque essa era a maior promessa que Deus tinha para a vida dele. E Deus queria que todos os dias ele lembrasse disso. Todos os dias ele tinha que ser confrontado com isso. E ele já tinha 75 anos. Deus mudou o nome dele. Aí imagina, se Deus fala, vou mudar teu nome. Imagina que ele pensou assim, já que vai mudar meu nome, que bom. Vai mudar para filho, porque já que eu não sou pai, pelo menos eu sou filho, né? Mas não. Deus mudou o nome dele para Abraão. E essa extensão não mudou muita coisa, mas se tornou pai de multidões. Ele não era agora mais um pai exaltado, um pai ilustre, agora ele era pai de multidões, ou seja, confrontou mais ainda. Espera aí, eu não sou nem pai, como é que eu sou pai de multidões agora? Eu nunca fui nem pai, e agora eu sou pai de multidões? O nome dele mudou para pai de multidões. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava falando, olha, não duvide, não desacredite, se eu falei, se eu prometi, se
essa é a promessa da sua vida. Continue acreditando, continue crendo. Por isso que eu vou mudar teu nome, já que chamar você de pai exaltado não está funcionando, eu vou aumentar um pouquinho a pressão. Agora você vai ser pai de multidões. Pai de multidões, para alguém que não conseguia ser pai de nenhum filho. Curioso isso, né, queridos? Mas é assim que Deus trabalha. Não importa, querido, o que a natureza, né, não importa o que o mundo natural diz, o que as coisas naturais aparentam. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quantos podem dizer amém? Então esse é o primeiro ponto. Depois a gente vê que Deus fala para ele: sai do teu ambiente, sai da tua terra, da tua parentela. E eu creio o seguinte: aquele ambiente que ele estava vivendo não estava contribuindo para ele viver as promessas de Deus. Ele estava ali na aba do pai dele, na aba do povo dele e tal, mas chegou um ponto que Deus falou: não, esse ambiente não está bom para você. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tem horas, queridos, que Deus vai querer mudar o seu ambiente, seja ele qual for. Em alguns momentos a gente precisa mudar de ambiente. E por que isso? Porque você é completamente influenciado pelo ambiente que você vive. Você é influenciado pelo ambiente que você vive. Então, Bispo Rodovalho, Bispo Lucas, Bispa Lúcia, Bispa Priscila, todos já falaram sobre isso, já pregaram sobre isso, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, dependendo do ambiente que você convive, com as pessoas que você convive, você vai se tornando a cada dia mais semelhante a elas. E a gente estava até falando nisso esses dias, acho que foi até ontem, sobre uma estatística. Isso é estatística, tá? Uma pesquisa que foi feita. 70% dos jovens cristãos, presta atenção, jovens, 70% dos jovens cristãos abandonam a fé quando ingressam na faculdade, na universidade. 70%. De cada 10 jovens que entram na faculdade, na universidade, 7 abandonam a fé cristã. Apenas 3 permanecem na fé cristã. Olha que estatística pesada, né? Uma estatística pesada. Mas por quê? Você acaba sendo influenciado pelo meio que você vive. E é claro que isso tem mudado a cada dia. O número de cristãos tem aumentado. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. O nosso desejo é que um dia as universidades tenham a grande maioria de cristãos. Significa que aqueles que estiverem entrando vão conviver com quem? Com cristãos. E essa estatística ela vai mudar em nome de Jesus. Pode dizer amém? Mas por que essa estatística é tão forte? Porque os jovens começam a conviver em um ambiente muito mais tempo do que convive com os pais, do que convive com a igreja, do que convive com a família em geral. Ele vai conviver na faculdade, na universidade. Sim ou não? Alguns, dependendo da universidade, vai passar o dia inteiro ali,
tem matéria de manhã, tem matéria à tarde, tem isso, tem aquilo, tem laboratório, tem uma série de coisas, e aquela pessoa vai conviver ali o dia inteiro, e ela chega em casa, o que acontece? Já é hora de dormir. Boa noite, pai, boa noite, mãe, vou dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que estudar. Alguns trabalham, né? Então trabalha, estuda, enfim. E aí, a convivência com a igreja, uma vez por semana, durante 1 hora, durante 2 horas, no máximo 2, 3 vezes por semana, durante 1, 2 horas. Não é assim? É assim. Então ele vai passando mais tempo no ambiente da universidade do que na igreja, do que com a família. E o que acontece? Ele vai sendo influenciado por aquelas pessoas. E chega ao ponto que a fé vai se afastando. Vai se afastando. Então, o ambiente, queridos, ele determina muitas coisas na nossa vida. Então, quando Deus falou para Abraão, sai desse ambiente, Deus entendeu que aquele ambiente, apesar de ser a família, né? Como eu falei, Abraão estava na aba do pai, ele já tinha 75 anos, e ele ainda estava dependente do pai. Deus falou, não, chega, sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele teve que sair daquele ambiente. Veja bem, não significa que a gente tem que abandonar a família, abandonar os pais, abandonar as pessoas que a gente ama, não. Mas a gente tem que mudar as influências sobre as nossas vidas. Especialmente, né, se a gente quer viver algo profundo em Deus. Se eu quero viver algo em Deus, eu preciso me cercar de pessoas que querem as mesmas coisas que eu. Você quer alguma coisa com Deus? Quero. Então, cola comigo. Você quer alguma coisa com Deus? Quero. Então, vamos ser parceiro. Você quer alguma coisa com Deus? Não. Então, eu lamento, mas eu estou procurando pessoas que querem ser cheias da presença de Deus. Você tem que se cercar de pessoas que vão te influenciar para aquilo que você deseja conquistar, para aquilo que você deseja viver. Eu lembro do Miles. Quantos conheceram o Miles? Quantos já viram o Miles pregar, né? Miles Monroe, grande homem de Deus. Ele, pra você ter uma ideia, ele já aconselhou presidentes de vários países. Ele era das Bahamas, um país pequenininho, sem muita expressão, mas para você ter ideia, ele já foi conselheiro de presidentes dos Estados Unidos da América. Aí você olha e fala, puxa vida, como é que alguém que nasce nas Bahamas, um país pequeno, sem muita projeção mundial, pobre, ele nasceu muito pobre, uma família muito pobre, negro, né? A gente sabe que durante muito tempo houve um grande preconceito, enfim, ele tinha tudo para ser alguém que não ia conquistar, não ia avançar, não ia crescer, mas ele cresceu e se tornou um dos maiores homens de Deus, né, da nossa atualidade, né? Claro, agora ele faleceu há alguns anos, mas da nossa geração, né? Da nossa geração. E ele impactou o mundo inteiro, ele viajava o mundo inteiro. E uma vez ele falou uma coisa. Ele falou assim: eu não tenho muitos amigos, eu não tenho quase nenhum amigo. Aí todo mundo ficou olhando para ele, pensando, o que será, né? Aí ele falou: o seu bispo é meu amigo, o bispo de vocês é meu amigo, porque ele quer as mesmas coisas que eu quero. Eu não ando com quem não quer o que eu quero.
Eu não sou amigo de quem não anda na mesma visão que eu ando. Eu não sou amigo, eu não tenho intimidade, eu não me relaciono com pessoas que não querem ir para a mesma direção que eu estou indo. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, não, um cara tão famoso, tão grande em Deus, todo mundo admira, todo mundo ama ouvir as palavras, e ele quase não tem amigos. É comum, gente, a gente se relacionar com muitas pessoas. Não estou falando para você não ter amigos, tá? Mas escolha aqueles que vão. Amigo é aquele que você pode contar a qualquer momento, para você pedir um conselho, para você pedir uma ajuda, para você abrir o seu coração, para você falar sobre coisas sérias da sua vida, abrir coisas, muito profundas, muito sérias. Esses são os amigos, pessoas que você confia de verdade. Agora, claro, colegas, relacionamentos, networking, quanto mais a gente tem, melhor, sem dúvida. Mas amigo é algo muito profundo. Amigo é aquele que você, sabe, tem um relacionamento mais profundo, mais sério, mais íntimo. Aquela pessoa que você não tem nada para esconder, que você se abre, que você fala. E essas pessoas têm que ser pessoas que andam na mesma direção que você anda. Sabe por quê? Se ela anda em outra direção, na hora que você pedir um conselho, tipo, poxa, meu casamento não está bom, tô tendo dificuldade com o casamento. Você é cristão, você quer que o seu casamento permaneça, sim ou não? Sim. Por quê? Porque essa é a visão de Deus para o casamento. Não é um casamento descartável, não é um casamento, uma aventura, não. Deus instituiu o casamento para ser único e para ser até o fim da nossa vida. Mas aí quando você pede conselho para alguém lá do seu trabalho que não tem a mesma fé, alguém da faculdade que não tem a mesma fé, o que ele vai fazer? Ele vai falar de acordo com aquilo que ele acha, com aquilo que ele acredita. E de repente você vai ouvir um conselho assim: chuta esse cara, chuta essa mulher, acaba com esse negócio, arruma outra. Uma pessoa que não pensa como você pensa. E sabe o que é pior? Tem gente que procura pessoas para confirmar, para endossar o pensamento ruim, a decisão ruim que ela quer tomar. Aí, ao invés de procurar uma pessoa sábia, ela corre justamente para aquele que ela sabe que vai apoiar a decisão errada que ela quer tomar. Essa é a realidade. Aí procura uma pessoa, a pessoa fala, não, acaba com isso. Aí a pessoa dá um passo errado na vida. Por isso que Abraão teve que ser tirado do ambiente. Ele tinha o nome de pai, mas aos 75 anos de idade ele ainda não era pai. Aquele povo estava atrasando a vida de Abraão. Aquele povo estava segurando a promessa de Abraão. Aquelas pessoas não conseguiam, ele não conseguia crescer, ele não conseguia ver o cumprimento da promessa de Deus pelo ambiente que ele vivia. E ele era tão apegado àquelas pessoas que a Bíblia diz que ele saiu, ele obedeceu, mas ele não foi sozinho. Ele levou o sobrinho Ló. E o que aconteceu? Ele começou bem com o sobrinho e tal, mas daqui a pouco ele teve que separar do sobrinho que já estava dando confusão. E aí ele ficou sozinho, seguiu o caminho dele. Quando ele ficou sozinho, seguiu o caminho dele, as coisas começaram a acontecer. Quando ele saiu daquele ambiente, a vida dele começou a transformar. Querido, saia dos ambientes tóxicos da sua vida.
Abra mão de amizades, abra mão de pessoas que te colocam para baixo, abra mão de relacionamentos que só trazem dor para você. Claro que eu não estou falando de casamento, tá? Falando de amizades, de pessoas que fazem parte do teu círculo íntimo. Então, abra mão desse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa está atrasando o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Às vezes você pergunta: mas Deus me deu uma palavra, até hoje nada. Deus me deu uma promessa, até hoje nada. Mas quando que isso vai acontecer? Quando você ouvir a voz de Deus, as coisas vão começar a mudar. E aqui a voz de Deus para Abraão foi: sai, sai. Então, você não vai esquecer sua família, abandonar sua família, nada disso. Mas você precisa começar a ser influenciado por pessoas que já chegaram ou estão indo para o mesmo lugar que você quer chegar. Amém? E eu quero te fazer 3 perguntas. Primeira, quem governa seus pensamentos? Quais são as suas prioridades? E o que ou de quem eu preciso me afastar? A gente tem que refletir. Você precisa construir um ambiente que vai ser propício ao seu milagre. Amém? Então, quando Abraão entendeu isso, ele seguiu o seu caminho, seguiu a sua vida, e as coisas mudaram completamente. Mas ele teve que viver vários anos amargando uma vida que não era dele. Quanto mais tempo a gente demora para ouvir e obedecer a voz de Deus, mais tempo a gente vai levar vivendo uma vida que não é a nossa. Quantos conseguem entender? Deus tem uma vida que é para você, mas quando você não ouve e não obedece, você está vivendo uma vida falsa, uma vida que não é sua. Você está num ambiente que não é para você estar, você está com pessoas que não é para você estar, e aí a sua vida não é do jeito que era para ser. E quando Deus te dá uma direção, quando Deus fala, você precisa ouvir e precisa obedecer. Quantos podem dizer amém? Quando Abraão obedeceu, tudo começou a mudar na vida dele. E a Bíblia diz que ele viu o cumprimento da promessa. Mas antes do cumprimento das promessas, ele até tropeçou, né? A pressão era tão grande: pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Aí não vinha nenhum filho. O que ele fez? Ele quis dar uma ajuda, uma força para Deus, né? E aí a esposa dele falou assim: vamos fazer o seguinte, você vai ter um filho com a minha criada, já que o nosso não vem, então você vai ter um filho com a nossa criada. E ele achou, né, aquela ideia boa, e assim foi. E aí veio um filho que não era o filho da promessa. Quantos já ouviram falar naquela história do Frankenstein? Já ouviram? Sim ou não? O que é o Frankenstein? O Frankenstein é um ser vivo formado de um pedaço de cada pessoa, não é isso? Tem gente que quer criar um monstro, quer remendar um pouquinho daqui e dali, para dar uma ajuda para Deus, para criar alguma coisa, achando que Deus vai estar naquele negócio. E essa foi a ideia de Sara e de Abraão. Não, vamos aqui, né? Você vai ter um relacionamento com a nossa criada, vai ter um filho,
e aí a promessa de Deus vai se cumprir. Essa foi a brilhante ideia que eles tiveram. Mas essa era a promessa de Deus? Não. Eles tiveram um filho, chamava Ismael. E o que significava Ismael? Ismael significava Deus ouve, Deus ouvirá. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente faz um Frankenstein, a gente faz um remendozinho aqui e ali, a gente ora pedindo coisas que a gente sabe que não é o propósito de Deus para a nossa vida, e Deus ouve. Deus ouve. O nome Ismael é Deus ouvirá. Deus ouve, Deus ouvirá. E foi isso. Eles tiveram um filho que não era o filho da promessa. Quiseram fazer dar um jeitinho. E o que aconteceu? Ismael foi o pai do povo árabe, que até hoje tem confusão com o povo de Israel. Olha só que loucura, né? Uma decisão errada gerou um povo que até hoje briga. Os filhos de Ismael com os filhos de Isaac brigam até hoje, confusão até hoje. Então a gente tem que entender que as nossas decisões, elas podem impactar gerações e gerações. Quando Deus falar com você, Ele não está falando apenas com você, Ele está falando com você, com seus filhos, com os filhos dos seus filhos e com várias gerações que vão viver as consequências da sua decisão ou das suas decisões. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa: não dê um jeitinho, não faça diferente daquilo que Deus está te pedindo. Faça o que Deus está te pedindo, está te direcionando, porque vai valer a pena. Depois Abraão colocou os pés no chão e falou: não era nada disso. E a palavra diz que com 100 anos de idade, Isaac nasceu. 100 anos de idade. Você consegue imaginar isso? Eu só conheci uma pessoa que teve filho depois de 100 anos de idade, além de Abraão, né? Conheci pessoalmente uma pessoa que teve filho depois de 100 anos de idade. Tinha um senhorzinho que morava ali na cidade ocidental. O nome dele, a galera chamava ele de Vovô Osório. Vovô Osório. Rapaz, ele tinha 100 anos de idade e ainda tocava pandeiro. E aí, ele casou, sei lá, com não sei se era a quinta, sexta esposa, porque todas morriam e ele ficava, né? 100 anos. E aí a esposa dele era uma jovem de 40 e poucos anos, né? E ele teve um filho com ela, gente, acredite, com mais de 100 anos de idade. Hoje ele já morreu, né? Mas na época foi, né? Eu falei, rapaz, na época eu não era nem crente, eu era adolescente, né? E eu falava assim, meu Deus, esse coroa aí tá pra cima mesmo. E aí, Abraão teve um filho com 100 anos de idade. Gente, você consegue imaginar isso? 100 anos de idade. 100 anos de idade. Alguém que tinha o nome de pai ficou sendo chamado de pai 100 anos sem ter filho, sendo chamado de pai. Pai, 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 pai. 100 anos ouvindo pai, 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 pai. Loucura, né? E aí com 100 anos de idade a promessa se cumpriu.
Eu não sei qual é a promessa que Deus tem feito para você, Deus colocou no teu coração e que ainda não se cumpriu. E talvez ela esteja martelando aí na sua cabeça. O seu nome pode não ser esse, mas a promessa está aí, né? Te dou até uma sugestão, né? Qual é a maior promessa de Deus para a sua vida? Pensa aí, qual é a maior promessa de Deus para a sua vida? Pastor, a maior promessa de Deus para a minha vida é que um dia eu vou ser rico. Se você é casado, você faz um acordo com a sua esposa, fala assim: amor, a partir de hoje meu nome é rico. Só me chama de rico agora, né? Aí sua esposa chegar para você: rico, aí você, quem sabe, né? Isso mexe com a sua estrutura aí, você fala: agora eu tenho que honrar o meu nome, né? Igual Abraão, me chamaram de pai durante 100 anos, agora eu sou pai. Agora o pai está on. Sabe, querido, você precisa fazer com que as promessas de Deus fiquem martelando a sua cabeça assim, tum, 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 até você ver o cumprimento de cada uma delas. Você pode dizer amém? Nem que você tenha que mudar o seu nome para te lembrar toda hora de que Deus te fez uma promessa e que ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando Deus te faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Nunca pare de crer, nunca desista, nunca desanime, nunca retroceda, porque Deus vai fazer acontecer. Amém? Vamos orar, fica de pé. Quero que você feche os seus olhos e você pense: qual é a principal promessa de Deus na sua vida? Qual é a principal promessa de Deus para a sua vida? Eu quero dizer que essa promessa não pode morrer. É por isso que eu estou pedindo para você puxar pela memória, para você, sabe, trazer à sua memória aquilo que Deus prometeu para você. Traz a sua memória. Traz a sua memória. Em nome de Jesus. Traz à sua memória a promessa que Deus te fez, em nome de Jesus. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida, mas você precisa trazer a memória, você precisa colocar diante de Deus. Provavelmente você que tem o seu livro dos sonhos, você colocou isso no seu livro dos sonhos. Se você não colocou, coloque. Ah, pastor, mas isso é grande demais, não vai dar para fazer esse ano. Coloque. Coloque. Tem sonhos que ele tem que passar todo ano de um livro para o outro até ele se cumprir.
Não importa se você vai precisar de 5 anos, de 10 anos, mas você tem que trazer ele à memória todos os dias, senão ele vai cair no esquecimento. Se você recebeu uma promessa de Deus, não importa, é uma promessa para se cumprir em 20 anos, coloque ela todo ano nos seus alvos de oração. Todos os anos, coloque nos seus alvos de oração e ore, e ore, e ore, e ore. É como Abraão ficava ouvindo: Pai, Pai de multidões, Pai de multidões, Pai de multidões, Pai de multidões. Ele passou a vida toda ouvindo. Ele passou 100 anos ouvindo a mesma coisa: Pai, Pai, até ele se tornar pai de verdade. Então você vai colocar no seu livro dos sonhos, por maior que seja a promessa de Deus para a sua vida, não importa, coloca e ora todos os dias por isso, até o cumprimento dessa promessa na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, assim como Abraão recebeu uma promessa com 75 anos de idade e só viu o cumprimento com 100 anos, além de ter uma idade avançada, ele ainda esperou mais 25 anos para ver a tua palavra se cumprir, a tua promessa se cumprir. E eu creio, Senhor, que todos aqui verão as suas promessas se cumprir. Aqueles que crerem, aqueles que profetizarem, aqueles que declararem todos os dias, aqueles que não abrirem mão, aqueles que perseverarem, verão o cumprimento das tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.